Bom dia, gente. Hoje nós vamos começar então a ver o diagnóstico das doenças periodontais. Então, a gente vai ver o passo a passo para como diagnosticar uma doença periodontal. Bom, a doença periodontal ela vai envolver aquelas patologias que vão afetar o periodonto de proteção e de sustentação, ou seja, que envolve a gengiva, o osso alveolar, o ligamento periodontal, o cemento. Para a gente diagnosticar uma lesão, uma doença periodontal, a gente tem que estar atento a alguns sinais. Seriam eles os sinais de inflamação, a profundidade de sondagem, a extensão da perda óssea, o envolvimento da região de furca, a mobilidade dental, a história médica e dental, a presença ou ausência de biofilme e de cálculo e exames complementares. Então, a gente vai ter que avaliar todos esses fatores para a gente conseguir chegar ao diagnóstico. Os sinais de inflamação, como a gente já tinha falado na aula passada, seriam esses: calor, rubor, dor, edema e perda de função. Então, a gengiva vai se apresentar mais avermelhada, mais quente, dolorida ao toque, inchada, e ela vai perder a função dela, que seria a proteção. A profundidade de sondagem. É muito importante essa etapa. A gente vai fazer esse exame através de uma sonda milimetrada, que ela tem que ser inserida paralela ao longo eixo do dente. Porque para a gente ter uma medida exata. E a gente vai ter que sondar toda a superfície do dente e anotar essas medidas no nosso periodontograma, que foi aquele quadro que a gente viu lá na nossa primeira aula de anamnese, exame clínico. Então, a gente vai fazer a sondagem na região mesiovestibular, na distovestibular, na mesilingual, na lingual e na distolingual. O normal de profundidade é de 1 a 3 milímetros. Mais do que isso, né, uma bolsa mais profunda do que isso já caracteriza algum problema periodontal. A sonda milimetrada, ela pode ser nesses modelos que a gente apresenta na primeira imagem. E nessa segunda imagem, a gente vê que ela tem esses tracinhos que vai corresponder à milimetragem dela. Então, a partir da inserção no sulco é que nós vamos fazer essa medição. Aqui a gente tem uma imagem, né, da sondagem periodontal, que vai ser a distância da margem gengival ao fundo de sulco, onde ela bate, né? Então, ali a gente vê, pela quantidade de tracinhos na sonda milimetrada, qual vai ser essa profundidade de sondagem. Depois, a gente vai fazer a extensão da perda óssea, a gente vai avaliar a extensão da perda óssea. Como que a gente avalia isso? Simplesmente olhando visualmente a distância da junção cemento-esmalte até o fundo de sulco. Então, a gente vai ver a quantidade daquela coroa clínica exposta. Uma coroa grande, uma coroa pequena. O normal dessa imagem, por exemplo, seria essa gengiva estar ali naquele contorno da margem cervical, né? Contornando ali anatomicamente o dente. E a gente observa que essa gengiva, ela tá bem retraída, aparentando um dente com uma coroa até maior. Então, a gente tem uma extensa perda óssea nessa imagem demonstrada nesse slide. E depois nós vamos avaliar ainda a extensão do envolvimento de furca. Para avaliar, a gente vai ter uma sonda que chama sonda de Nabers. Ela também tem a milimetragem e o formato dela é diferente. Ele não é reto, ele é curvo, justamente para a gente conseguir perpassar a região de furca, que eu já vou mostrar para vocês qual que é, mas que vocês também devem ter visto já em anatomia. A região de furca, a gente tem grau para avaliar. O grau 1 é quando a gente coloca essa sonda e ela não passa menos do que 1/3 da largura daquele dente, no sentido vestíbulo lingual. O grau 2 é quando ela passa no sentido horizontal mais que 1/3. O grau 3 é quando ela passa toda a coroa de um lado para o outro. O envolvimento de furca, ele tem a subdivisão. A, quando a gente mede o teto da furca, né, que é aquela separação ali das raízes, até o início da base óssea e dá menor que 4. E a subdivisão B é quando essa medida dessa distância, teto e crista óssea é maior do que 4 milímetros. O grau 4 de envolvimento de furca vai ser o quê? O grau 3, com total destruição no sentido horizontal na região de furca, e a furca já exposta, ou seja, a gente olha clinicamente e vê aquela região de furca. Nesse próximo slide, a gente vê exatamente isso.
a gente vê a ponta da sonda de Nabers e na primeira imagem, uma imagem radiográfica, que a gente vê uma lesão de furca, e clinicamente a gente já vê também ela aparecendo, então seria um grau 4. Próximo exame vai ser a gente avaliar essa mobilidade dental. Grau 1 é quando o dente mexe no sentido horizontal de 0,2 a 1 milímetros. Grau 2 é quando a gente movimenta com o dedo mesmo mais do que 1 milímetro. Grau 3 é quando a gente mexe tanto no sentido vertical quanto no horizontal, ou seja, quando a gente empurra aquele dente, ele intrui, ele entra dentro do alvéolo. E a gente vai avaliar também a história médico-dental. Vai ver que tipo de coisa. Doença sistêmica, se fuma, se bebe, qual a medicação que usa, se faz a higiene correta quantas vezes, se usa fio dental, se tem diabetes, se tem osteoporose, para a gente poder fazer o nosso diagnóstico. E a gente vai avaliar clinicamente a presença de cálculo e biofilme. E a gente vai medir isso em percentual. Como assim? Quantos dentes tem na boca e quantos dentes apresentam placa? Quantos dentes apresentam cálculo? E a gente faz a porcentagem para poder saber qual esse grau de atividade no sentido de cálculo e biofilme. E o exame complementar para o diagnóstico seria o raio-x. A gente pode ver por essa imagem que está com essa setinha amarela e azul, que o ideal seria aquele nível ósseo estar contornando a coroa clínica, né? Então, está ali no limite, ali na margem cervical. E a gente observa pela imagem radiográfica que esse nível ósseo está bem mais superior. A gente vê nessa primeira imagem uma perda óssea horizontal, ou seja, a gente consegue traçar uma linha reta, uma perda generalizada. No segundo imagem radiográfica, a gente vê uma perda óssea no sentido vertical, que é no sentido do longo eixo do dente, afetando inclusive o periápice do dente. Imagens nesse caso, quando a gente tem uma comunicação do periápice com a parte externa, né? Porque ali, se a gente colocar a sonda, a gente vai entrar com a sonda até no ápice do dente. A gente tem o que a gente chama de lesão endopério, que a gente vai ver ali na última aula. Então, essa é a nossa aula 1.